Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área. Estamos agora para conversarmos mais com a irmã Terezinha para sabermos o que ela pensa de alguns temas que são polêmicos, sim, mas a vida se faz polêmica também, né? Eu vou fazer a minha oração, depois ela faz a dela, né? Para a gente começar bem a entrevista, como eu sempre começo com uma oração, e ela posteriormente, como uma mulher de fé, também vai fazer a sua oração, tá bom? Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine e que a gente só fale a verdade para a glória do nosso Deus e para o bem dos nossos irmãos desta sociedade tão sofrida. Que Deus seja conhecido, amado, respeitado e que nós possamos estar sempre ao serviço do nosso Deus. Amém. Amém. Irmã, vamos lá, vamos falar sobre alguns temas polêmicos, né? Para quem não sabe, a irmã Terezinha, ela ficou na porta do quartel com outras tantas pessoas, com outros tantos brasileiros do bem, pessoas de bem, né? Que ficaram nas portas dos quartéis afora, aí Brasil afora, né? Eu estive em muitas manifestações e sei o que eu estou falando, né? Jamais um desses patriotas conseguiram trazer violência, arruaça, ou qualquer situação que nos colocasse em perigo iminente. Então, assim, realmente tem que ser colocado e enfatizado isso. E uma mulher de 73 anos de idade, que é a idade que ela tem, não ia estar lá à toa, né? Com a roupa que ela usa como freira, que ela não estaria lá à toa, né? Ela estava lá porque realmente só tinham pessoas boas ali. Vamos ratificar, pessoas boas ali, ok? Inclusive é uma vergonha, né, o que fizeram com essas pessoas boas. Mas a gente vai chegar lá. Agora vamos lá, a primeira pergunta para a senhora, irmã. Como que a senhora vê a situação política hoje no Brasil? Triste, lamentavelmente triste. Porque o que está vindo, o que está sendo tomando a frente de todas as decisões no governo é a mentira, é a falsidade, é a inverdade, é a diminuição dos verdadeiros valores. Os bons foram suprimidos, como realmente eu chorei quando eu soube que os militares voltaram atrás, foram covardes, eu chorei. Porque as pessoas de bem precisam de apoio, para poderem viver em segurança e caminhar na paz. A situação política está muito triste e, lamentavelmente, podemos dizer que precisa de um freio. Lamentavelmente, do jeito que está muito triste, precisa de um freio para poder se levantar, para poder levantar o astral dos brasileiros, porque nós estamos vivendo uma situação de morte, de luto. O que está acontecendo com nossos corações é uma situação de luto, de impotência. E a senhora vê como o comunismo como uma coisa boa, uma coisa ruim, e o porquê? O comunismo, tristemente, é a aniquilação da liberdade que Deus deu ao ser humano. Nós sabemos, pela história passada, que o número de mortos que foram contabilizados por causa do comunismo já passou de 110 milhões de pessoas, de poderosos quererem dominar, se fazerem deuses, quererem dominar a face da terra e subjugar o ser humano, torná-lo escravo. O comunismo é tirar a liberdade do ser humano, é não deixar o ser humano ter o seu próprio livre-arbítrio, a alegria de escolher, de poder ficar em casa, de sair para trabalhar, de ficar em casa para tomar conta de um filho pequeno, de um filho doente, alguém
tirar a liberdade da pessoa e subjugar. Lá na China, as pessoas devem trabalhar direto, e não tem possibilidade nem de sair para fazer necessidades fisiológicas. É um trabalho direto, trabalho escravo. É isso que é comunismo? Escravizar o ser humano? Isso é triste, isso é fora da vontade de Deus. Quem quer o comunismo está ofendendo a Deus, está fora dos objetivos de Deus. Deus nos criou livres para podermos escolher o bem, fazer o bem e dar glória a Ele. A nossa vida deve ser um louvor de glória ao nosso Deus Criador. Ao nosso Deus Criador, assim que nós devemos consumir a nossa vida. Portanto, o comunismo é um mal. É um mal. E aí, olha, agora falando um pouquinho do comunismo, o Papa que mais brigou contra o comunismo foi João Paulo II, porque ele nasceu na Polônia, né, cresceu por lá, e a Polônia foi realmente alvo do comunismo, né? E ele soube o que ele sofreu e brigou. Alô, meus amigos, o momento do business no canal Daniel Dias, de quem ajuda a manter o canal, hein? Claro que eu tô falando do meu amigo, meu irmão, o meu parceiro Carlos. E o que o Carlos tem? Celebridade Motopeças e Borracharia. Tu tem moto? Tem? Então, meu amigo, vai no lugar certo. Celebridade Motopeças e Borracharia, na rua Aristides Lobo, 219, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro. Aberto todos os dias, de segunda a sábado, das 8 horas às 18 horas. E aos domingos, a única que abre aos domingos, das 9 às 14 horas. O telefone para contato é o 21 979 3863 16, 21 979 3863 16. Fala que assistiu aqui no canal Daniel Dias, vai ganhar um baita de um desconto. Sendo o maior pontífice a brigar contra o comunismo, o Papa saudoso João Paulo II. Né? Então, assim, realmente ele foi e fez o que ele deveria ter feito naquela época, que era brigado contra uma força maior, que é o comunismo do mal, né? A serviço do demônio, com certeza, porque o comunismo, eles têm agenda de aborto, essa agenda onde, se puderem, vão varrer da face da terra o cristianismo, né? Com certeza, é só você ver como foi a união das repúblicas soviéticas socialistas, né? Ou melhor dizendo, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, corrigindo aqui, né? Com certeza você vai logo entender, se você ler história, se você observar como eram feitos, né? A irmã falou de 110 milhões de mortes, isso contabilizadas, né? Porque sempre quando há esse tipo de genocídio, essa atrocidade, a gente vai lá e a gente vê o número que eles deram, né? Agora, quando se fala que esse cara aqui foi genocida, amigo, você primeiro tem que estudar a história. É uma irresponsabilidade tremenda quando você fala que uma pessoa é genocida. Dá um Google e você vê quem aparece como genocida. Hitler, Stalin, Lenin. Né? Stalin e Lenin, por exemplo, comunistas. Né? Aí você vai ver Fidel Castro, né? o próprio ditador da Coreia do Norte. Né? Eles matam e matam muito. Nicolás Maduro, né? Daniel Ortega, e por aí vai, meus amigos, tá certo? Esse cara aqui é genocida aonde? Você é responsável, você que chama Jair Messias Bolsonaro de genocida, você é um responsável. Você deveria estudar a história, você deve ter fugido, no mínimo, das aulas de história, e aí você deveria, com certeza, entender melhor o que é o genocídio. É uma falta de responsabilidade da tua parte. Ou ensinaram errado. Olha, ensinaram errado, mas aí é o que eu falei para a senhora lá na introdução. Eu só aceito quando a pessoa é realmente desprovida de informação, de maré-maré, quando a pessoa é ignorante no extremo. Aí eu aceito que a pessoa realmente ouça e repita. Agora, quando a pessoa tem um nível um pouquinho melhor, ela mesmo que ensinaram, ela tem que correr atrás das informações. Né? Ela tem que correr atrás das informações. Porque eu não posso. A Globo me ensina, eu vou ouvir e vou repetir. Não. Eu tenho que ir atrás, eu tenho que pesquisar, fuçar. Né? Eu não posso simplesmente, alguém me falou e eu... Não? Você falou no Papa João Paulo II, que sofreu as repressões, e naquela época, Lech Walesa era um trabalhador e ele lutava pela classe dos trabalhadores, mas ele observou que a ideologia do Lula era uma luta
comunista. E Lech Walesa não queria comunismo, ele queria a liberdade e não a opressão do Lula, do comunismo. Então, o Lech Walesa falou várias vezes: eu não concordo com as ideias do Lula. E o Papa João Paulo II era amigo do Lech Walesa porque o desejo era da liberdade e não da opressão. E agora, recentemente, já que a gente está falando de Papa, né? O Papa Francisco, que falou uma grande besteira que está repercutindo, e está repercutindo demais, inclusive, ele fala aí que Lula, né, é um ótimo homem, Dilma é uma excelente mulher, né, sendo que Dilma sanguinária, já matou, assaltou banco, agora está aí dirigindo o Banco de Desenvolvimento do BRICS, espero que você para assaltar de novo mais um banco, né, Dilma? Mas, enfim, aí eu olho o Papa, né, o maior líder religioso, e aí eu falo isso com a irmã aqui tranquilamente, porque, como eu falei no começo da introdução, ela não é ligada de forma total à Igreja Católica no sentido de ser dependente, se é que você me entende. É uma coligação independente o que ela faz aqui. Ela não depende da Igreja Católica para essa obra continuar. Ela tem, sim, os princípios cristãos a qual ela foi ensinada e a qual ela continua ensinando, tá certo? As demais pessoas. Mas ela não tem o rabo preso, me perdoem a palavra chula. Então, o que acontece? Quando um maior líder religioso de uma igreja vem e fala uma atrocidade, uma barbárie dessa, que Lula e Dilma são pessoas do bem, como que uma pessoa é do bem, meu amigo, minha amiga? Se o cara até outro dia defendia a agenda de aborto, né? A ideologia de gênero nas escolas, e com isso faz com que né, as crianças cresçam e não seja instituída a família, né, que é o bem maior que Deus colocou na terra. A família é o primeiro ministério que a Bíblia fala para nós cuidarmos. O primeiro ministério é a família, é a coisa mais sagrada aos olhos de Deus. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar, destruir a família de cada um de nós. Então, ele fazendo com que a ideologia de gênero seja implantada nas escolas, logo então, daqui a pouco não vai ter mais família, né? Ou poucas famílias existirão, porque as crianças desde cedo já são tendenciadas a serem o quê? Homossexuais desde cedo. Né? E não é contra o homossexual que nós falamos, irmão. Não, eles são figuras também que Deus os ama e ninguém está aqui contra A, B ou C. A gente só está a favor do que é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E Cristo Jesus, irmã, ele prega o quê? O homem e a mulher, né? Então Lula prega aborto, Lula prega ideologia de gênero, Lula prega a legalização das drogas. Como que esse cidadão Lula é um cidadão de bem? E como que o Francisco vai falar pro bem desse cara? E ainda colocando que a direita, né, preocupa ele, Francisco. Se não fosse a direita, o Papa Francisco, o comunismo já tinha varrido o cristianismo do mundo há muito tempo. Porque a direita é a resiliência, é a resistência que tem que haver na Terra. Você falou ligação com a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Todo batizado, ele pertence ao corpo místico de Cristo. Eu sou igreja, claro. Eu pertenço ao corpo místico de Cristo. E cada um de nós religiosos temos os nossos chefes, que são os bispos em cada diocese. Então, eu estou ligada espiritualmente e moralmente ao nosso bispo, Dom José Francisco. Agora... Ele é de onde, o Dom José Francisco? Dom José Francisco, ele tem a sede em Niterói. Agora, com respeito à política, Dom José Francisco, ele deixa a liberdade para as pessoas. E uma coisa muito importante, essa liberdade que Deus nos deu, eu vou fazer uma observaçãozinha. Como Jesus é misericordioso, ali, ó, ele está conversando com a samaritana, e a samaritana ali, ela teve uma vida, vamos dizer, um tanto quanto desviada, e Jesus foi ao encontro dela e conduziu a samaritana a conhecer a verdade e a voltar para o caminho do bem. Então, veja bem, o ser humano, ele tem essa capacidade de pensar
em coisas diferentes, achando que aquelas são o bem, mas quando conhece a verdade que está em Jesus, volta para a verdade. Eu sou uma pessoa esclarecida que eu trago agora, neste momento, a memória, as palavras de Nossa Senhora em Fátima, no ano de 1917, que falou aos pastorinhos de Fátima: rezem muito o terço todos os dias. Digam a todos para rezarem o terço todos os dias, porque o comunismo quer entrar em Portugal. Deus não quer o comunismo. Palavras de Nossa Senhora. Eu estou com Maria, eu estou com a Igreja de Jesus, Igreja da Verdade. Se tem umas pessoas na igreja na mentira, elas vão se ver com Jesus. Só Jesus pode julgar. Só Jesus sabe até que ponto a pessoa errou na ignorância. Mas graças a Deus, pelas lições de Nossa Senhora, eu conheci a verdade que o comunismo tira a liberdade e Nossa Senhora não aprova o comunismo. Quando no tempo de Lampião, Maria, Nossa Senhora apareceu a duas meninas lá em Pernambuco, em Simbres, em Pesqueira, ali a Maria da Luz e Maria da Conceição. Maria apareceu com as mãos cheias de sangue. E então as meninas perguntaram por que ela estava com as mãos ensanguentadas. E aí Nossa Senhora respondeu: porque vai chegar o dia que o comunismo vai tentar entrar no Brasil. Rezem, meus filhos, rezem muito, porque a oração aniquila a força do demônio. A oração aniquila, diminui a força do demônio. Precisamos muito de orar para aniquilar as forças do demônio. Então, eu estou com Nossa Senhora, eu estou com a Igreja de Jesus, a Igreja da Verdade. Agora, se o Papa Francisco falou umas coisinhas particulares, referentes aí ao pensamento dele como pessoa humana, com princípios lá do comunismo, que eu nem sei direito o comunismo que ele aprendeu lá na Argentina, isso é coisa humana. Por quê? Porque quando Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não prevalecerão contra ela, porque Jesus já sabia que o inferno ia investir contra a igreja dele. E este momento nós estamos vendo a fumaça do inferno. Uns anos atrás, em 1964, eu estava na Itália, eu estudei lá um tanto, e aí o Papa Paulo VI, ele disse, no tempo do Concílio Ecumênico Vaticano II, ele disse: eu vejo a fumaça do inferno entrando na igreja. Olha aí a fumaça do inferno. As pessoas que estão falando de comunismo estão sendo ofuscadas pela fumaça do inferno. Não estão enxergando a verdade. A fumaça do inferno está ofuscando muita gente da igreja. Uma coisa muito importante, o Papa Francisco erra em dogmas de fé? Não, porque quando em dogma de fé ele fala em ex-cátedra. Então, em ex-cátedra, ele só pode falar os dogmas de fé tal e qual está na palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. E nada mais do que isso. O que for falado fora dos dogmas de fé é um acréscimo humano, mundano, e que pode chegar a um maligno, como esse detalhe aí, que está escandalizando muitos católicos, colocando muitos católicos tristes, e eu fiquei triste quando eu vi essa reportagem do bispo de Roma, do Papa Francisco, falar bem de Lula quando ele foi condenado em 3 instâncias. Por 10 juízes.
por 10 juízes. A Dilma matou, assaltou, quem conhece a vida dela de juventude, uma jovem rebelde, não é assim. Revolucionária. Arbitrária às coisas de Deus. O que eu posso dizer é que o Papa está desinformado. Eu vou desculpar o Papa nesse ponto, vou desculpar. Por quê? Porque o bom católico, um bom cristão, deve desculpar o seu irmão. E eu vou desculpar dizendo que ele está desinformado. Levaram para o Papa a notícia que Lula era inocente, mas não é. Eu peço para o Papa se informar com quem conhece a verdade. Eu peço, por favor, não aconteçam outras entrevistas desse jeito, porque está enfraquecendo a fé de muitos católicos que já estão fracos. Pelo amor de Deus, que não se repitam entrevistas desse tipo. E eu aproveito e já falo para os católicos, sejamos firmes na fé, com Jesus, que morreu pela verdade, com Nossa Senhora e com o Papa, nas verdades da fé. O resto joga tudo pro lixo, Só nos dogmas e verdades da fé. Amém? Irmã, eu até agora, nesse ponto aí, eu acho que perdoar faz parte, perdoar, quem perdoa é Deus, né? A gente também tem que relevar, porque a gente também erra muito na nossa vida. A gente acaba falando algumas besteiras muitas vezes nas nossas vidas, né? Em nossas vidas. Mas ele, como um líder religioso de uma igreja, ele tem que tomar muito cuidado quando ele se posiciona, para não falar tamanha asneira, como ele falou aí, defendendo 2 criminosos, 2 bandidos. Isso que é verdade, Lula e Dilma são 2 bandidos. Com certeza. Tá? Então ele tem que estar mais informado aí, tá? E assim, ele fala de lawfare, né? O lawfare é uma coisa, para quem não sabe, né? Que ele está querendo dizer que quando as pessoas são injustiçadas, quando acha que está tendo alguma coisa, né? Um resquício, mas que não tem uma prova, né? Isso seria o lawfare, né? E aí ele fala sobre isso. Mas é engraçado que esse mesmo lawfare, ele não se preocupa com as pessoas que estavam na frente dos quartéis, inclusive a irmã conheceu várias, porque ela esteve lá também dias e dias e dias, acampada. Com chuva, com sol e tudo mais, né? Para fazer as necessidades, devia ser uma luta, né? Para comer também, para ficar ali, enfim, uma guerra. Jejum, sacrifício. Uma guerra. E aí o lawfare valia para Lula e para Dilma, né? Ele se preocupou com o lawfare para Dilma e para Lula, ele chegou a citar lawfare para isso, mas não citou para as pessoas que lá estão, na Papuda, na Colmeia, né? Pessoas inocentes. Né? Inclusive, nos deixou agora uma senhora que tinha acabado de sair da prisão, né? Eu me esqueci o nome dela agora, uma senhora negra eu acho que de 80 anos de idade, muito idosa, nos deixou agora, né? De repente, por tanta amargura que sofreu, né? No final da vida dela, sendo presa, uma senhora de bem, sendo presa, né? Vendo o país se caminhando para essa desgraça que está acontecendo aí, né? Com esses criminosos no poder, fazendo e abusando do que querem fazer. E aí ele fala de lawfare para Dilma e Lula tão poderosos. Lula que tem aí os advogados mais caros desse país, tem dinheiro, é poderoso, né? Com o nosso dinheiro ele é poderoso, né? E aí foi muito, muito, muito ruim mesmo as declarações do Papa.